Lucas capítulo 17, versículos 5 e 6 diz assim: Os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. Ele respondeu: se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, poderão dizer a esta amoreira: arranque-se e plante-se no mar, e ela obedecerá. Muitos pastores e líderes cristãos ensinam que precisamos ter muita fé para que Deus atenda às nossas orações. Mas não foi isso que Jesus disse. O que importa não é a quantidade ou o tamanho da fé que você possui, mas se você tem fé ou não. Jesus está nos dizendo nessa passagem que com uma pequena porção de fé você pode alcançar grandes milagres em sua vida. A ênfase do ensino aqui não é a grande fé dos discípulos, mas sim uma pequena fé num Deus grande e poderoso. Quando você for orar a Deus, ore com fé, crendo que Deus existe e que Ele recompensa aqueles que o buscam. Ainda que muitas vezes você não entenda a forma de Deus agir, creia que o Senhor vai responder às suas orações, como prometeu que faria. Tiago nos orienta a pedir com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Ele diz que quem duvida não receberá coisa alguma do Senhor. Temos que pedir segundo a vontade de Deus. 1 João 5,14 diz que esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Que as nossas orações sejam sempre seladas com a expressão: cumpra-se a sua vontade, Senhor, e não a minha. Por mais dolorosas que sejam essas palavras. Nossa dificuldade é que nem sempre sabemos qual é a vontade de Deus numa situação específica. A palavra diz que não sabemos orar como convém, mas para isso nós temos o Espírito Santo. Peça a Ele que coloque as palavras certas em sua boca. Nossa certeza não está no poder da nossa fé, mas no poder de Deus. Uma fé pequena como um grão de mostarda removerá os montes. Não se refere aqui a montanhas, literalmente falando, mas sim a grandes obstáculos que muitas vezes estão no nosso caminho. Leia o capítulo inteiro e veja que Jesus estava falando sobre perdão. Você está com dificuldade em perdoar alguém? Uma pequena fé em Deus vai te ajudar a superar essa montanha. Pessoas que foram perdoadas por Deus não podem achar difícil perdoar os outros. Você está tendo dificuldade para amar seu cônjuge? Uma pequena fé em Jesus, que se entregou por você na cruz, vai te ajudar a entender o verdadeiro significado do amor. Você está com dificuldade em vencer algum mau hábito ou um vício? Creia em Deus, pois Ele é poderoso para te libertar. Precisamos sim aumentar nossa fé, mas sabendo que o poder não está no tamanho da nossa fé, e sim naquele em quem nós cremos. Jesus não exige uma grande fé, mas uma pequena fé em um grande Deus. Eu quero orar por você. Senhor, aumenta a nossa fé. Sabemos que se tivermos um pouquinho de fé, podemos receber grandes milagres em nossa vida. Coloca em nosso coração uma certeza, uma convicção de que servimos a um Deus que pode mudar qualquer situação. Porque muitas vezes oramos ao Senhor, mas não tiramos os nossos olhos das circunstâncias. Nos ensine a fechar os olhos e a depositar toda a nossa confiança em Ti. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Eu sou Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus. Salmos capítulo 4, verso 8 está escrito: Em paz me deito e logo adormeço, pois só Tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Temos vivido um momento muito delicado, uma crise que tem feito com que muitas pessoas percam a paz e entrem em desespero, por não saber como será o dia de amanhã. A incerteza em relação à nossa saúde está ameaçada, e isso por si só já é motivo para que muitos percam o sono. Aliado a isso, estamos vivendo um tempo de crise financeira, onde muitas empresas já fecharam suas portas, muitas pessoas perderam seus empregos e outros tiveram sua renda diminuída em virtude da recessão na economia.
em meio a essa crise, outras crises são geradas. Os relacionamentos na família, de forma geral, têm sido abalados por causa desse tempo de convivência exagerada que a pandemia nos impôs. Muitos acreditam que Davi escreveu o Salmo 4 durante a revolta de Absalão, o filho de Davi que começou a traçar planos para usurpar o trono de seu pai. Num momento da sua vida em que Davi se viu traído pelo próprio filho, ele se lembra da fidelidade de Deus e a expressa nas palavras contidas nesse salmo, que não apenas registra a aflição do salmista, mas sobretudo a sua confiança inabalável em Deus. Ele diz que se deita em paz e logo adormece. Antes de se deitar, busque a paz de Deus, pois assim você terá um sono de qualidade que vai revigorar suas forças. Essa paz é conseguida quando nos alimentamos da palavra do Senhor, quando dedicamos tempo à oração, ao relacionamento com Deus. Não estou falando de uma paz que depende de que tudo esteja bem ao seu redor, mas de uma paz que te faz caminhar acima das lutas. Davi tinha problemas. Ele lidava com suas batalhas diárias. Ele tinha que se preocupar com seus inimigos, até mesmo dentro da sua própria casa. Mas ele sabia que Deus era poderoso para conceder a ele a vitória. Davi se lembrava de como o Senhor tinha sido com ele até aquele momento, de como Deus havia feito ele derrotar um gigante, e essas lembranças faziam com que o rei tivesse paz para dormir. Isaías 44 diz que somos servos de Deus, povo escolhido por ele, e que o Senhor tem nos ajudado desde o dia em que nascemos. Não devemos ter medo, pois ele nos ama, e pelo seu poder, ele pode fazer com que a chuva caia no deserto, e com que rios nasçam em terras secas. Ele nunca se esqueceu de nós. Quantas vezes ele já nos livrou? Não será diferente agora. Tome posse dessa palavra. Eu quero orar por você. Senhor, nos dê a sua paz. Nos faça dormir tranquilos, com a certeza de que a nossa vida está em suas mãos. Sabemos que muitos problemas que estamos enfrentando vão nos acompanhar por um longo tempo. Por isso te pedimos força e sabedoria para lidar com eles. Assim como o Senhor foi conosco até hoje, nos dando livramentos, sustentando a nossa família, assim como o Senhor já abriu portas que nós nem esperávamos, que o Senhor seja conosco nesse momento, por causa da sua fidelidade. Tira de nós o desespero, a ansiedade, a tristeza e o medo e nos faça descansar em segurança. Que o sono venha ao nos deitarmos, de forma tranquila e revigorante. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus. Segunda Coríntios capítulo 12, versículos 9 e 10 diz assim: Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Todos nós temos as nossas limitações. Muitas vezes enfrentamos situações que deixam evidentes a nossa fraqueza. Passamos por obstáculos financeiros ou por problemas em nossos relacionamentos, com nosso cônjuge ou nossos familiares, que nos deixam sem ação. Não porque não queremos fazer nada, mas sim porque não sabemos o que fazer. E atestamos a nossa incapacidade em resolver essas situações. Entenda uma coisa, Deus gosta de usar pessoas fracas, mas Deus quer usar pessoas que assumam as suas fraquezas, não aquelas que vivem se justificando, dando desculpas. Deus vê a nossa fraqueza como uma oportunidade para que Ele aperfeiçoe o seu poder em nós. Imaginamos que Deus somente está interessado
em usar as nossas habilidades, mas Ele também quer usar as nossas debilidades. A palavra do Senhor diz em 1 Coríntios capítulo 1, verso 27, que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Deus não permitiu as suas fraquezas por acaso. Ele quer que o poder dele se manifeste através da sua vida. Em Gênesis capítulo 12, Deus chama um homem que para alguns seria velho demais, chamado Abraão, para ser o patriarca de Israel. E ainda por cima, sua mulher era estéril. Quantas fraquezas numa pessoa só, mas o Senhor usa a vida dele para dar início a uma nação separada para Deus. Deus também permite que um menino de 17 anos, que as pessoas achavam que era jovem demais, enfrente um gigante e se torne o maior rei que Israel já teve. Enquanto as pessoas viam a fraqueza de Davi diante de Golias, Davi olhava para o poder de Deus que seria aperfeiçoado na vida dele. Não importa o quanto você se sinta fraco diante de tudo que tem acontecido na sua vida, Deus pode te fortalecer e te capacitar para lidar com qualquer situação que se levante contra você e contra a sua família. Ele é Deus e todo o poder pertence a Ele. Para Deus não existem impossíveis. Admita suas fraquezas, confesse as suas imperfeições. Deus vai usar a sua vida e te dar vitória sobre seus inimigos. Eu quero orar por você. Senhor, nós reconhecemos e nos alegramos na nossa fraqueza. Que o Senhor use a minha vida e a vida de quem está ouvindo essa palavra, pois eu sei que o seu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Toma a minha vida em tuas mãos. Eu coloco a seu dispor as minhas habilidades, o meu conhecimento e também as minhas deficiências e as minhas debilidades. Que eu aprenda a depender somente do Senhor e a não me tornar arrogante quando for usado pelo Senhor. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Eu sou o Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 5 está escrito: Pois quando chegamos à Macedônia, não tivemos nenhum descanso, mas fomos atribulados de toda forma, conflitos externos, temores internos. A vida cristã é um desafio diário. Sempre teremos um motivo para buscarmos a Deus em oração. Por mais que nos consagremos e nos dediquemos às coisas do Senhor, de vez em quando Deus vai permitir que alguma situação fuja do nosso controle. São os conflitos externos, que podem ser representados por um desemprego, uma crise financeira, uma enfermidade, um conflito familiar ou conjugal, ou qualquer outra situação desesperadora que você esteja enfrentando. E ao passar por conflitos externos, a maioria de nós começa a sentir temores internos. Ou seja, quando enfrentamos lutas que são maiores do que a nossa capacidade, automaticamente somos tomados pelo medo, pela tristeza, pela angústia e pelo desânimo. Se você está assim, eu quero que você saiba que Deus tem o controle de todas as coisas. Mesmo que uma determinada crise tenha te pegado de surpresa, Deus já sabia que você passaria por ela. Se essa mensagem chegou até você, é porque o Senhor quer que você saiba que Ele está cuidando de tudo. Ele não te abandonou. Deus tem um propósito para a sua vida e para a sua família, e nada vai impedir que os planos do Senhor se cumpram. É interessante percebermos nessa passagem que, antes de ir para a Macedônia com os outros discípulos, Paulo tentou ir para outros lugares. Porém, o texto diz que eles foram impedidos pelo Espírito Santo. E após tentarem ir para 2 lugares diferentes, eles concluíram que deveriam então pregar o Evangelho na Macedônia. Só que ali, depois de expulsar o demônio de uma mulher que dava lucro
aos seus patrões por meio de adivinhações, eles foram perseguidos. E Paulo e Silas foram açoitados e lançados na prisão. Aquela que parecia ter sido a direção de Deus para a sua vida, trouxe para eles tribulações e adversidades. Mas mesmo assim, diante das perseguições e das lutas, eles não deixaram de louvar ao Senhor dentro da prisão. E à meia-noite, o milagre da libertação aconteceu. Um terremoto fez com que as estruturas da prisão se abalassem e as portas das celas se abriram. O que podemos aprender com esse episódio é que, mesmo que estejamos enfrentando conflitos externos e temores internos, ainda que você não esteja vendo a solução com seus olhos naturais, e mesmo que as correntes que te prendem pareçam ser fortes e inquebráveis, continue crendo nas promessas de Deus. No tempo certo, Ele vai agir, e você receberá a cura, a provisão, o alívio e a libertação. A paz vai voltar a reinar na sua vida e na sua família. Eu quero orar por você. Pai, eu te peço que nesse momento o Senhor contemple a vida desse irmão e dessa irmã que estão passando por um tempo de conflitos externos e por causa desses conflitos se encontram desesperados. Que o Senhor renove a sua fé e a sua esperança e lhes dê força para que possam continuar lutando. Restaura essa família e estabeleça um novo tempo para eles. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem. Ela pode mudar a vida de alguém. Inscreva-se e seja membro do canal para apoiar esse projeto. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus.